Olá, bem-vindos de volta à nossa viagem. Nesta aula vou ensinar-te a fazer um plano de marketing digital na prática. Apresentarei uma folha de cálculo que servirá de modelo para que possa criar a sua própria forma de fazer este planeamento. Claro que pode utilizar outros métodos e softwares que existem no mercado para realizar essa mesma tarefa ou pode criar a sua própria folha de cálculo. A ideia é fornecer os parâmetros necessários para que possa organizar os seus esforços de marketing digital e criar um planeamento consistente que traga resultados eficazes para o seu negócio. E para que tudo fique mais claro, vamos continuar com um exemplo que já utilizamos em aulas anteriores, Salesforce com. Imagine que é responsável pelo marketing digital da Salesforce no Brasil e vai montar o planeamento anual da área de geração de procura para pequenas e médias empresas. Crie uma folha de cálculo no Excel ou outro software à sua escolha com as seguintes colunas. ICP, que é o perfil de cliente ideal que já definiu. Contacto ideal, que é o cargo, função ou tipo de pessoa que participa no processo de compra ou influencia. Persona, que é a descrição semifictícia do seu contacto ideal. Canal, que é o meio através do qual irá comunicar com cada persona. Conteúdo, que é o tipo de assunto, tema ou agenda que será comunicado às personas. Formato, que são as formas como o conteúdo é representado em cada canal que vai ser utilizado. Frequência, que é o intervalo de tempo entre eventos e o número de vezes que repetiremos uma determinada ação. Orçamento mensal, que se refere ao valor financeiro que será investido na divulgação daquele conteúdo. Observações, que é o campo da folha de cálculo onde iremos inserir qualquer instrução importante, como por exemplo republicação noutras redes sociais ou necessidade de alguém aprovar o conteúdo, enfim, qualquer informação que não esteja nas outras colunas. Meses e semanas do ano, que são os campos onde iremos inserir a quantidade de conteúdos que serão produzidos e quando serão publicados nos vários canais. Nesta folha de cálculo, temos 12 meses com 4 semanas cada. Pode modificar esta folha de cálculo adicionando mais meses ou até menos. Também pode substituir as semanas pelos dias exatos. Tudo depende das necessidades do seu negócio e do volume de conteúdos que serão publicados. A primeira coluna da folha de cálculo é o ICP, o perfil do cliente ideal. Aqui, no caso da Salesforce, preenchemos com algo como empresas tecnológicas com até 2 centenas de colaboradores e um modelo de venda consultivo, entre outras características que vimos na aula sobre o tema. De seguida, temos o contacto ideal. Neste campo, indica quem é o decisor dentro deste tipo de empresa. No caso da Salesforce, o gestor de TI pode ser um desses contactos ideais, pois é ele que irá realizar a análise de viabilidade técnica do software. Por isso, a sua opinião influenciará muito a decisão de compra. Depois temos a persona. Aqui só precisa de digitar o nome da persona que criou anteriormente, como por exemplo Carlos Silva, de quem falámos na aula sobre as personas. Vamos agora para a próxima coluna do nosso planeamento, canal. Um canal é qualquer meio de comunicação digital entre a sua empresa ou marca e o seu público, ou seja, às pessoas de cada um dos seus perfis de clientes ideais. E é aqui que começa uma escolha estratégica. Canais diferentes servem propósitos diferentes e públicos diferentes. Vamos começar pelas redes sociais. Se o seu negócio é B2C, ou seja, direcionado para o consumidor final, os canais mais indicados são Instagram, excelente para produtos visuais e de consumo rápido, como moda, beleza e comida. TikTok, ideal para vídeos curtos, criativos e virais, frequentemente utilizado por marcas jovens e dinâmicas. Facebook, ainda relevante para públicos mais velhos e ótimo para campanhas segmentadas através de grupos ou anúncios. Pinterest, ótimo para decoração, planeamento de festas, moda e conteúdo inspirador visual. Agora, se o seu negócio é B2B, ou seja, vende para outras empresas, os canais mais estratégicos são LinkedIn, excelente para construir autoridade, conectar-se com decisores e divulgar conteúdo técnico. YouTube, amplamente utilizado pelas empresas para tutoriais, webinars e conteúdos educativos. Twitter, agora chamado X, útil para as empresas que querem posicionar-se em tempo real, comentar tendências e reforçar a autoridade. E também temos redes sociais de nicho. Por exemplo, Goodreads, perfeito para quem vende livros, promove autores ou está no mercado editorial. Behance e Dribbble, recomendados para designers, ilustradores e agências criativas. Mas não se fica por aí. Outros canais digitais menos óbvios também devem fazer parte do seu planeamento. Um deles é o e-mail. O e-mail marketing continua a ser um dos canais com melhor retorno de investimento. Pode utilizá-lo para nutrir relacionamentos com a sua base, enviar promoções ou educar o seu público com newsletters. Outro canal estratégico é o blog. Funciona como uma base de conhecimento para a sua marca. Ao escrever artigos otimizados com técnicas de SEO, atrai tráfego orgânico e qualificado. Temos também mensagens como canal digital.
O WhatsApp, o Telegram, o Facebook Messenger e até os chats em sites com bots são poderosos para vendas diretas, atendimento ao cliente e reativação. E sim, o SMS ainda é utilizado. As empresas de segurança, os bancos, as aplicações de transporte e de saúde continuam a utilizar este canal devido à sua elevada taxa de entrega e fiabilidade. No caso da Salesforce, como é um negócio mais B2B, utilizaria sobretudo o LinkedIn, o blog, o email marketing e o YouTube. Mas também poderia usar o Instagram para fortalecer o institucional e o WhatsApp para um conteúdo mais direto após uma conversão. De seguida vem a coluna conteúdo. Esta coluna é o coração do planeamento. Aqui descreve os assuntos, temas e agendas que serão discutidos com cada persona, neste caso, com Carlos Silva, gestor de tecnologia. Nesta coluna, o conteúdo precisa de falar diretamente sobre desafios técnicos e soluções práticas. Por exemplo, como integrar o CRM com os sistemas internos da empresa. Segurança e fiabilidade na cloud em ambientes de vendas consultivas. Melhores práticas para a automatização de processos entre equipas de TI e vendas. Casos de utilização técnica de APIs Salesforce para programadores. Ferramentas de baixo código e sem código para aumentar a produtividade da equipa de tecnologia. Também pode variar os tipos de conteúdo nesta coluna com lançamentos e atualizações de produtos. Celebrações relacionadas com tecnologia ou inovação, como o IT Day ou eventos como o Web Summit. Conteúdos internos sobre cultura de inovação e transformação digital. Materiais educativos mais abrangentes, como white papers, webinars e tutoriais. O objetivo aqui é gerar valor real com temas que interessem diretamente a este perfil técnico e ajudem na decisão de compra ou adoção da plataforma. Agora que já percebo o que é o conteúdo, vamos passar para a próxima coluna da folha de cálculo, formato. Formato é o tipo de apresentação do conteúdo que irá publicar em cada canal. Vejamos alguns exemplos. No Instagram, os principais formatos são imagem estática no feed, carrossel de imagens, reels, vídeos curtos com apelo visual, histórias, conteúdo curto, ideal para mostrar os bastidores, realizar sondagens e gerar proximidade. Destaques, ótimos para fixar conteúdos educativos ou de vendas. No LinkedIn, os formatos são um pouco diferentes. Textos e artigos longos para demonstrar conhecimento. PDFs em carrossel, que funcionam como apresentações. Vídeos com estudos de caso ou bastidores da empresa. Inquéritos para gerar engagement com a comunidade profissional. Em redes de nicho como o Goodreads, o formato é diferente. Aí o foco está nas recensões, listas de livros e interações em fóruns e clubes de leitura. No email marketing, pode utilizar boletins informativos semanais ou mensais. Campanhas promocionais focadas na conversão. Sequências automáticas, como boas-vindas, carrinho abandonado ou reengajamento. Nas mensagens, os formatos são mensagens curtas com um botão de ação. Conversas automatizadas com perguntas e respostas. Lembretes simples ou notificações de alerta. O mais importante é perceber que o formato precisa de estar de acordo com o canal e o comportamento da sua persona naquele espaço. Ao preencher as colunas canal e formato na sua folha de cálculo, pense sempre: quem é o meu público? Onde estão? E como consomem conteúdos nesse canal? E chegamos então à coluna frequência, e aqui vale a pena parar um momento para aprofundarmos mais. A frequência é mais do que apenas um número numa folha de cálculo. É o que cria ritmo, hábito e presença de marca. Se publicar aleatoriamente, o seu público perderá o interesse ou simplesmente não verá a sua marca regularmente. Mas se publicar de forma consistente, aumentará as suas hipóteses de ser lembrado, de educar gradualmente o cliente e de construir confiança. Nas redes sociais, a frequência influencia diretamente o engagement e o alcance orgânico. O algoritmo do Instagram, por exemplo, tende a favorecer quem publica com frequência. No LinkedIn, manter uma presença semanal ajuda a construir autoridade e a manter o seu perfil ativo para a rede do seu público. Além disso, manter uma cadência permite-lhe compreender o que funciona. Começa a ter dados comparativos. Que tipo de conteúdo gera mais cliques? Qual o horário que oferece melhor resultado? Mas como saber qual é a frequência ideal? O primeiro passo é analisar os benchmarks do seu setor. Se outras empresas B2B publicam no LinkedIn 2 vezes por semana, já tem uma referência mínima. Se os seus concorrentes enviarem um boletim informativo quinzenal, talvez um boletim mensal seja suficiente para começar, ou, pelo contrário, pode desafiá-lo a estar mais presente. Pode também utilizar ferramentas de análise da concorrência ou simplesmente observar os perfis mais ativos no seu nicho e perceber como se posicionam. No nosso exemplo do Salesforce, a frequência poderá ser a seguinte:
Publicação técnica no LinkedIn todas as terças-feiras. Vídeo no YouTube de 2 em 2 semanas. Newsletter mensal segmentada por persona. Webinars trimestrais focados em soluções específicas. A recomendação é: comece por aquilo que consegue manter com qualidade e depois vá aumentando de acordo com os resultados e a estrutura da equipa. Na sua folha de cálculo, esta coluna pode ser preenchida com termos como semanal, mensal, de 15 em 15 dias ou até com dias específicos, todas as segundas-feiras. Esta decisão, quando bem pensada, muda completamente a forma como o seu público percepciona a sua marca. E se for feito com base em dados, tanto internos como de mercado, vai ajudá-lo a planear melhor o conteúdo, a definir as entregas de forma mais clara e a melhorar o desempenho global da sua estratégia digital. A coluna seguinte da folha de cálculo é orçamento mensal. E aqui falaremos especificamente sobre os média pagos, ou seja, o investimento em potenciar conteúdos em plataformas como o Meta ADS e Google ADS. É importante que fique claro, o valor introduzido nesta coluna refere-se à ação específica nessa linha da folha de cálculo. Ou seja, não é o orçamento total do mês, mas sim o valor estimado para promover aquele conteúdo ou campanha, se for o caso. E sim, isto significa que nem todo conteúdo precisa de média paga. Alguns conteúdos podem ser apenas orgânicos, como um post de um blog educativo ou uma série de histórias com dicas rápidas. Mas outros conteúdos, que têm um objetivo direto de conversão, alcance ou captura de leads, podem e devem ser impulsionados. Vamos agora falar das duas plataformas mais utilizadas para os média pagos, Meta ADS e Google ADS. O Meta ADS é o sistema de publicidade que serve o Instagram, o Facebook e, em alguns casos, o WhatsApp. É ideal para impulsionar publicações visualmente apelativas, anúncios de produtos, vídeos curtos e promoções. Pode segmentar por interesse, região, cargo ou até mesmo interações anteriores com o seu perfil. O Google ADS, por outro lado, está mais direcionado para momentos de pesquisa ativa. Se a persona estiver a pesquisar no Google por termos como integração de CRM com ERP ou automatização de vendas B2B, é aí que a sua marca pode aparecer. A Google também permite exibir anúncios em vídeo no YouTube ou em sites parceiros através de banners. No nosso exemplo do Salesforce, com a persona Carlos Silva, o planeamento pode incluir $1.500 para promover um vídeo técnico no YouTube sobre segurança na cloud, $800 para promover um carrossel no LinkedIn com um white paper técnico, $300 para testar uma campanha de pesquisa do Google com palavras-chave específicas do setor. Estes valores seriam preenchidos individualmente nas linhas da folha de cálculo que abordam estas ações. Ora, se uma determinada linha na folha de cálculo representa conteúdo puramente institucional ou um post sem objetivo de conversão, pode deixar esse campo em branco ou indicar que não haverá impulsionamento. O objetivo desta coluna é ajudá-lo a esclarecer onde vale a pena investir em média paga e o quanto está disposto a testar e otimizar para cada tipo de conteúdo. Pode preencher valores fixos, como 500 ou 2.000 dólares, ou escrever por definir se for uma campanha que dependa de um orçamento posterior ou de uma validação inicial. A dica final é: não invista em tudo, invista com sabedoria. Utilize os dados dos primeiros meses para perceber quais os canais e formatos que oferecem o melhor custo-benefício e, com isso, direcionar melhor o seu orçamento. Vamos agora falar de duas partes muito importantes do seu planeamento: a coluna Observações e a coluna do mês do ano. A coluna Observações serve como um campo livre para complementar a informação que não se ajusta às outras colunas. É o espaço ideal para registar orientações específicas, exceções, reutilizações ou qualquer detalhe logístico que seja relevante para a execução daquela ação. Por exemplo, pode utilizar esta coluna para indicar que o conteúdo publicado no Instagram também deve ser republicado no LinkedIn e no Facebook. Ou note que a ação só deve ser publicada durante uma campanha promocional específica. Pode também indicar algo como: enviar via WhatsApp para leads qualificadas, publicar apenas após revisão pela equipa de vendas, ou conteúdo ligado ao lançamento do produto. Estas observações ajudam a manter o alinhamento entre equipas, a evitar dúvidas na produção e a garantir que o conteúdo é utilizado da forma mais estratégica possível. Vamos agora às colunas dos meses de janeiro a dezembro. Cada um está dividido em 4 células que representam as 4 semanas do mês. Estes espaços servem para distribuir as suas ações ao longo do tempo, marcando quantas vezes aquele conteúdo será publicado em cada semana do mês. Por exemplo, se tiver conteúdo publicado de 2 em 2 semanas e quiser publicá-lo na primeira e terceira semana de março, basta escrever um na primeira e terceira células da coluna de março. Isto indica que haverá uma publicação nessa semana específica. Se for um conteúdo semanal, como um post de blog ou um vídeo de YouTube, pode colocar um em todas as 4 semanas. Se forem 2 publicações por semana, colocariam 2 em cada célula correspondente.
E se a ação não for realizada nesse mês ou numa semana específica, o campo pode simplesmente ser deixado em branco. Este tipo de marcação permite ter um cronograma visual rápido e preciso, facilitando o controle da frequência, a organização da produção e o alinhamento entre canais e campanhas. Além disso, pode ver facilmente quais as semanas mais movimentadas e quais as que ainda têm espaço para novas ações, o que ajuda bastante no planeamento de datas especiais, lançamentos ou ajustes táticos. Utilize esta parte da folha de trabalho para garantir a consistência, evitar a improvisação e manter uma presença digital equilibrada ao longo do ano. Chegámos ao fim da nossa aula e agora é a altura de recapitular os pontos mais importantes. Ao longo do planeamento, aprendeu a preencher cada uma das colunas que estruturam um plano de marketing digital para o ano inteiro. Começamos por definir o perfil do cliente ideal, seguido do contacto ideal e da persona, que nos ajudam a perceber com quem estamos a falar e quais as suas reais necessidades. De seguida, passamos para o canal, onde será distribuído conteúdo, e para a coluna de conteúdo, onde registramos os temas e as linhas orientadoras pertinentes a cada perfil. De seguida, escolhemos o formato, que é a forma como o conteúdo será entregue. Pode ser um vídeo, carrossel, post técnico, e-mail ou qualquer outro formato apropriado ao canal. Falamos também de frequência, que garante consistência, promove o engagement nas redes sociais e ajuda a criar hábitos no seu público. E destacamos a importância de analisar os benchmarks de mercado e da concorrência para tomar decisões mais estratégicas. De seguida, passamos para o orçamento mensal, com foco nos meios pagos. Aprendemos como indicar, linha a linha, que ações serão promovidas em plataformas como o Meta ADS ou Google ADS e como esse investimento precisa de ser feito com intenção, não por impulso. De seguida, falamos sobre a coluna Observações, onde registra instruções específicas para cada ação, como a utilização de conteúdo, restrições ou alinhamentos internos. E, por fim, vimos como utilizar as colunas mensais de janeiro a dezembro para organizar a frequência das publicações por semana, facilitando o cronograma de execução ao longo do ano. Este planeamento é muito mais do que uma folha de cálculo. É uma ferramenta estratégica que ajuda a garantir uma presença digital constante, a organizar a produção de conteúdos de forma clara e a direcionar melhor o investimento em meios pagos. Com ele, deixa de agir por impulso e começa a comunicar com consistência, propósito e alinhamento com os seus objetivos de negócio. Assim, agora é a altura de praticar e montar a sua própria folha de planeamento de marketing digital e testar tudo que aprendeu até agora. A partir da próxima aula, começaremos a discutir o segundo vértice do nosso triângulo digital, a prestação de serviços por canais digitais. Muito obrigado pela atenção e até à próxima aula.